Boa noite a todos. Graças a Deus. Vamos iniciar mais um momento, né? Mais um momento do nosso Conjuba 2020. Né? Dessa vez nós estamos tendo que trabalhar nessa plataforma online, mas de todo modo vai ser bênção do Senhor, vai ser abençoador para as nossas vidas. Né? Hoje nós vamos ter um momento mais que especial, né? Com um pastor convidado que vai trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, né? E se você ainda tiver oportunidade, compartilhe esse link para que outras pessoas possam estar conosco nesse momento aqui e aprender mais do Senhor nessa oportunidade, tá bom? Então, vamos iniciar. E vamos iniciar fazendo isso, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor direcionamento para que realmente seja muito bom, muito proveitoso para as nossas vidas, para que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração. Então, aí onde você está, feche os seus olhos, se coloque em oração ao Senhor. Nós vamos estar orando nesse momento para iniciar mais essa atividade. Ore comigo. Santo e bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, cada um em sua casa, ó Deus, mas na tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, por essas plataformas que o Senhor nos concede, porque tudo isso, ó Deus, permite que a tua palavra seja pregada e permite juntos com os nossos irmãos, ó Deus, mesmo que a distância, tudo isso é dado por ti, tudo isso é dádiva tua, Senhor, e por tudo isso nós te agradecemos pela nossa juventude, que o Senhor tem mantido de pé e é a razão de todas essas atividades. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, graça e misericórdia, e colocamos diante de ti, Senhor, o momento, assim como todos os outros que ainda vamos ter, para que o Senhor conduza e abençoe, para que as nossas vidas sejam edificadas pela tua palavra, Senhor. Ser conosco, nos ajuda, recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então sejam muito bem-vindos a todos, mais uma vez, e vamos iniciar louvando ao Senhor que nos concedeu mais esse momento maravilhoso. O irmão Gabriel está aí a postos para nos conduzir nesse momento agora em louvor ao Senhor. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos engrandecer o nome dele por mais uma oportunidade de viver, de existir e de poder desfrutar das bênçãos dele, né? De poder sempre estar na presença dele, pois ele é onipresente. Então vamos louvar o nome do nosso Deus dizendo assim que mesmo que nós andemos no meio do frio, ou por mais que a gente ande sem direção, ele continua sendo Deus, ele continua a cuidar de nós. Então vamos cantar isso, porque é uma música que também fala do nosso tema, porque tem tudo a ver com ele, a nossa existência tem a ver com ele, as coisas, tudo que existe no mundo tem a ver com Jesus Cristo, porque foi ele que nos criou, amém? Vamos louvar. Amém. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de gritar, eu esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor, ele é pra mim. Aleluia. Mesmo que eu ande ao fim, e mesmo que eu vá correndo
caminho sem direção. Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, e mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A Deus revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em
és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor. Te contemplar, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Eu convido a irmã Bruna, que vai estar trazendo louvor dessa vez. Amém. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. E essa música que eu vou cantar é uma música que a gente canta muito lá na nossa igreja, a Comunidade Batista da Graça, que na verdade ela é uma oração. E assim como o tema do congresso, que fala que Ele é o centro de tudo, o Senhor é o centro de tudo, Ele só pode ser o centro de tudo quando a sua presença invade as nossas vidas e transforma. Então que nós possamos fazer dessa música uma oração e pedir que Deus invada nossas vidas e transforme. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. E quando eu te buscar, eu vou me desligar desta cidade morta, desta humanidade torta,
alguém que ora, que na vida te adora. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. E quando eu meditar na tua perfeição, ver tua beleza, toda essa grandeza, quero ser alguém profundo, que não ame este mundo. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Tua presença vai me transformar. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Só Ele é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Eternamente. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos planejou desde antes de tudo. Ele já sonhou conosco, Ele já nos planejou. E é bom saber disso. Saber que a gente tem um Pai no qual a gente pode contar, no qual a gente sabe que a presença dEle é real, sim. No qual a gente sabe que nós podemos contar sempre com a presença dEle, porque Ele é onipresente e está em todos os momentos cuidando de nós, nos trazendo conforto, nos trazendo companhia, nos trazendo amor, porque Ele é Deus de amor. Nesse momento eu convido o pastor Monson, ele vai estar apresentando o pastor Urbano, e isso aí, pastor. Pode ir, tá com a palavra. Olá, pessoal, boa noite. Como é bom estarmos juntos, né, nesse nosso 6º congresso da nossa juventude. E gostaria que cada irmão pudesse também, ainda dá tempo, né, de poder repassar esse link aí para alguém, para poder ouvir essa palavra abençoada que teremos hoje à noite, né, com o nosso colega pastor Urbano. Mas para nós é um motivo de grande satisfação e alegria, né, em poder nessa noite estarmos compartilhando a palavra do Senhor com esse grande servo de Deus, né? O pastor Urbano, ele foi nosso tempo lá, contemporâneo nosso, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Ali, ele ingressou em 2019, terminou em 2013, né? Quer dizer, quase perto também da minha colação de grau também ali naquela casa de profeta. E pastor Urbano tem sido uma bênção, né? Naquela comunidade batista da Graça em Caruaru, né? Desde 2014 que o pastor Urbano assumiu aquela igreja e tem sido uma bênção para toda aquela comunidade ali, a vida do pastor Urbano, também a sua família. E, Urbano, é um prazer imenso, né, ter você conosco nessa noite. Eu sinto essa alegria, né, de poder compartilhar essa palavra com você nessa noite. Como é bom, né, revê-lo e rever você tão bem, tá? Deus te abençoe nessa noite, que você possa ser usado por ele como instrumento, né, na mão dele, para trazer para nós essa palavra abençoada. Amém? Vamos orar, né? E, em seguida, o nosso querido pastor está com a palavra para essa noite trazer para nós essa palestra. Vamos orar nesse instante, queridos. Ó Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, por essa noite tão agradável. Ó Deus, te louvamos por essas vidas preciosas,
dessa coordenação dessa juventude, ó Pai, que tem preparado programações tão especiais para nós. E agora, ó Deus, nesse momento que nós estamos passando desse congresso, ó Deus, especial, diferente, mas, ó Deus, um congresso contigo. Que, ó Deus, tu venha falar a nossa vida, nossos corações, ó Deus, já está falando desde ontem à noite. E durante essa programação, ó Deus, tu vem falando através dessas músicas, ó Deus, de toda essa programação. Mas agora, Deus, reservamos esse momento para que a tua palavra possa ser explanada a cada um de nós. E nós colocamos, Deus, no teu altar, a tua presença, a vida do pastor Urbano, Senhor. Ser com ele, ó Deus, que ele seja nessa noite o instrumento das tuas mãos, ó Pai. Que tudo aquilo que o teu servo já preparou o seu coração possa ter vindo de ti, ó Deus, para que ele possa trazer para nós essa palavra abençoadora, ó Deus. Ser conosco, ó Deus bendito, ser com teu servo, ó Pai, e que, ó Deus, possamos, nessa continuidade dessa programação, possamos a cada momento estamos ouvindo a tua voz, sentindo a tua presença, Senhor, em cada vida aqui preciosa, e também te pedimos nessa hora também por cada um que está ouvindo essa programação, que essa programação, ó Deus, possa estar caindo nos seus corações, e que ele possa ser também abençoado, cada um que está, ó Deus, agora a escutar essa palavra, esse momento, essa programação, possa ser também, ó Deus, alcançado pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos tudo isso, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Querido pastor Urbano, está com o senhor aí a palavra nessa noite. Deus te abençoe, amado. Amém, amém. Obrigado, pastor Monson. Prazer realmente muito grande revê-lo, estarmos juntos, pena que distantes, né? Esse veio o contrassenso com essa questão de pandemia, né? Estamos juntos, porém distantes, né? Verdade. Mas com certeza o Espírito Santo nos une, todos nós que nos ajuntamos com esse propósito de glorificar o nome do Senhor, de poder adorá-lo, de poder aprender mais da sua palavra. Então, essa é uma característica, um atributo maravilhoso do nosso Deus, né? Que não importa se estamos em Gerizim ou Jerusalém, podemos adorá-lo em espírito e em verdade, né? Seja em São Bento ou em Caruaru, ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque ele contempla o nosso coração. Então, para mim, realmente, é um motivo de grande honra e alegria poder estar junto com os irmãos e, desde já, agradecer pelo convite, né? Obrigado aí pela consideração e pela confiança. Então, assim, nós louvamos o nome do Senhor e nós nos alegramos por vermos uma juventude nesses dias que nós estamos vivendo, né? Nós vemos uma juventude preocupada, né, com a centralidade de Cristo. E aí, desde já, também eu quero parabenizá-los pela escolha, né, do tema e do texto aí do congresso de vocês, né? Ele é o centro de tudo. Então, realmente, é algo que todos nós, discípulos de Cristo, precisamos a cada dia estar preocupados, né, em buscar e em fazer com que o Senhor seja o centro das nossas vidas, né, esteja ocupando o lugar de honra, né, sentado no trono do nosso coração, da nossa vontade. E aí me alegrou também, né, o texto que os irmãos escolheram, não apenas o versículo em si, mas toda a epístola, né? A epístola de Paulo aos Colossenses, né, é uma declaração crítica e poderosa da centralidade de Jesus Cristo. É muito bela a epístola aos Colossenses, né? Dizem alguns estudiosos que é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Então, perceba aí que a ênfase de Paulo na centralidade de Cristo, falando aos Colossenses, é realmente algo que é útil, né? Foi útil para aquela época, é útil para a nossa época hoje, né? E enquanto houver existência, sempre que pensarmos na centralidade de Cristo, podemos dar um mergulho lá em Colossenses e com certeza nós seremos ricamente edificados e abençoados com essa palavra. Então, a gente vai estar refletindo. Eu gostaria que você que está conosco aí, participando conosco pelo YouTube, também pudesse estar com a sua Bíblia em mãos, né, abri-la lá em Colossenses, para que assim a gente possa estar participando e acompanhando os detalhes que aqui nós vamos ver. Apesar do texto base ser o versículo 17 do capítulo 1,
mas nós vamos estar, né, fazendo um passeio, um mergulho geral aí pela Epístola aos Colossenses, que com certeza vai nos ensinar muito sobre a centralidade de Cristo. Então, nós estaremos, de acordo com o pastor Monson, né, a mensagem pode ter aí no mínimo 2 horas, no máximo 3, então nós teremos tempo suficiente aí para estudarmos Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Brincadeira aí, nós vamos nos dedicar a olhar. O pastor disse amém, a responsabilidade é dele agora, ninguém pode sair não aqui. Então nós vamos olhar para Colossenses e destacar aqui pelo menos 3 aspectos centrais para nós entendermos de fato aquilo que Paulo nos fala sobre a centralidade de Cristo nessa carta. Nós vamos olhar para alguns aspectos estruturais da epístola, depois alguns aspectos teológicos e doutrinários, e por fim alguns aspectos devocionais, onde em tudo isso Paulo evidencia e destaca a centralidade da pessoa de Cristo. Então, o versículo que os irmãos me passaram como base aí para a nossa reflexão foi o versículo 17 do capítulo 1. Eu convido você para direcionar a sua atenção para esse versículo 17, aquilo que Paulo nos diz acerca de Cristo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, o versículo em si já permitiria a gente refletir consideravelmente sobre a centralidade de Cristo em relação à obra criada, em relação a todas as coisas que existem. Só que Paulo ele vai muito mais além, né? Ele dá uma amplitude muito maior, mostrando a centralidade de Cristo não apenas em relação à criação, mas em relação à igreja e principalmente em relação às nossas vidas. E aí, a epístola aos Colossenses, né, ela é uma epístola que traz para a gente todas essas bênçãos, mas a partir de um contexto interessante, né? A cidade de Colossos, onde ficava essa igreja a quem Paulo está escrevendo, né, é uma cidade muito antiga, uma cidade que existia aí, acho que mais de 400 anos antes de Cristo, e era uma cidade que já havia sido muito importante, mas agora, né, havia perdido a sua importância, haja vista duas outras grandes cidades que existiam ali nas proximidades. Mas Colossos tinha uma característica também peculiar. Era uma cidade onde existiam múltiplas culturas, pessoas de diversas nacionalidades. E isso a gente sabe que a cultura ela influencia muito a maneira de pensar das pessoas naquela cidade, também na igreja, onde há uma multiplicidade de cultura, então o pensamento aí ele tende a se misturar, né? E a gente vê que essa pluralidade cultural estava influenciando também dentro da igreja de Colossos. E isso estava contribuindo para que dentro daquela igreja surgisse ali alguns ramos, né, doutrinários heréticos. E Paulo aqui ele vai escrever justamente tentando orientar aqueles irmãos, né, a respeito dessas ideias, né, pagãs, gregas, judaicas, que estavam confundindo a cabeça daquela igreja. Então, as questões centrais que Paulo escreve aí para essa igreja é justamente para afirmar a primazia de Cristo, né? Para descrever aí como deve ser a vida daquele que serve a Cristo, daquele que coloca Cristo como o centro da sua vida. Então, toda essa influência que existia, né, vinda da cultura grega, vindo do paganismo, vindo da cultura helênica, vindo do judaísmo, isso estava, né, causando uma certa confusão doutrinária dentro da igreja, e Paulo agora vai mostrar, olha, o centro precisa ser Cristo. E essa igreja de Colossos, ela não foi fundada por Paulo, né? Ela foi uma igreja, inclusive, que Paulo nunca a visitou. Interessante,
Paulo escreveu para uma igreja que foi fundada, a igreja de Colossos, quando Paulo estava na cidade de Éfeso. Isso a gente vê lá no livro de Atos, né? Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo passou um bom tempo, 3 anos na cidade de Éfeso, e ali, enquanto ele estava em Éfeso, essa igreja foi fundada por Epáfras. E aí, Paulo, agora preso, quando ele escreve a epístola aos Colossenses, ele está preso em Roma. E aí, Epáfras leva para Paulo essa realidade da igreja. E Paulo ali vai escrever aos irmãos, orientando a eles, falando-lhes sobre a preeminência, sobre a primazia, sobre a centralidade de Cristo. E uma outra curiosidade é que Paulo escreve, né, para 2 igrejas, para Colossenses e para Laodiceia. Então, a gente vê lá no capítulo 2 que Paulo orienta eles para que depois eles pegassem essa epístola, lessem na igreja de Laodiceia, e a epístola de Laodiceia, que não se sabe, né, onde nunca se encontrou essa epístola, ela fosse lida na igreja dos Colossenses. Mas aí, vamos pensar de fato sobre os aspectos teológicos e doutrinários dessa epístola, onde Paulo, de fato, vai aí enfatizar muito a respeito da centralidade de Cristo, né? As heresias, podemos aí assim dizer, né, as heresias presentes ali naquela igreja, estava, como sempre faz a heresia no centro de uma igreja, estava ameaçando a paz da igreja. E havia ali, né, essa multiplicidade de pensamentos e de adesões a esses pensamentos distintos daquilo que Epáfras havia ensinado à igreja. Então, Paulo vai aí combater, né, essa mistura de filosofias orientais com legalismo judaico, né, com elementos do gnosticismo, que eram uma outra doutrina herética muito comum na época do Novo Testamento, muito combatida, inclusive, né, além de Paulo, por João. João combate muito o gnosticismo. Mas aí, algo que merece ser destacado é que todos esses ensinamentos, eles não passavam de filosofias humanas, né? Eram baseadas em tradições humanas, naquilo que as pessoas achavam que deveriam ser, e não na verdade divina. Então, não havia essa base, né, bíblica, ou essa base de autoridade divina naquilo que essas pessoas estavam ensinando. Era apenas fundamentado esses pensamentos em tradições, né, em questões culturais ou em questões ligadas a essa religiosidade que aquelas pessoas viviam. Então, era um falso ensinamento que combinava vários elementos. E é algo que a gente até, de certa forma, né, vai verificar que esse ensino de Paulo é muito útil para os nossos dias, né? Então, veja, Paulo aqui está combatendo o legalismo judaico, né? Havia na cidade de Colossos, dizem alguns estudiosos, cerca de 2.000 famílias judaicas. Então, era uma colônia judaica muito forte ali naquela cidade. E havia uma influência judaica muito forte nessa igreja. Então, aquele legalismo judaico, né, de querer ser justificado com base na obediência às regras do judaísmo, era algo forte dentro da igreja. Mas também havia influência da filosofia oriental, da astrologia pagã, do misticismo, do ascetismo. No capítulo 2 a gente vê tudo isso, né? E existia até alguns que, de fato, ali defendiam o cristianismo. Então, a gente vê que dentro de uma igreja, veja que coisa, né? Dentro de uma igreja havia partidos religiosos para todos os gostos, né? E era justamente isso que tornava essas doutrinas tão perigosas, porque ela estava diluindo a igreja. Então, Paulo, né, depois de informado por Epáfras sobre essa realidade, Paulo vai escrever para aqueles irmãos, mostrando justamente que na sua obra na cruz, né, Jesus Cristo ele resolveu de uma vez por todas a questão do pecado. Por exemplo, veja aí no
capítulo 1, no versículo 20, quando Paulo, ele diz, né, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, essa questão do pecado, não era necessário, né, que ninguém fosse aí cumprir leis judaicas, não era necessário que alguém fosse se martirizar, né, ou fosse fazer meditação para ser justificado do pecado. Paulo diz, não, ó, Cristo é o centro para resolver a questão do pecado, somente Cristo, pela obra que ele realizou lá na cruz. Ele nos deu a nossa paz com Deus, ele nos reconciliou com Deus por meio da fé, como Paulo escreveu lá aos Romanos também. Paulo também mostra aqui na sua epístola que Cristo derrotou completamente os poderes satânicos, né? Veja lá no capítulo 2, por exemplo, no versículo 15, quando ele diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aí a gente vê que Paulo mostra, né, o poder soberano de Cristo. O gnosticismo dava muita ênfase a essas questões místicas, a essas questões angelicais, inclusive dentro do gnosticismo, né, os anjos eles tinham uma hierarquia superior até mesmo a Jesus. E aí a gente vê Paulo aqui mostrando que Cristo está acima de tudo e de todos, que nele reside a plenitude da divindade. Paulo mostra àqueles irmãos também que Cristo pôs fim aos requisitos da lei. Ainda no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele vai mostrar, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Não era necessário mais que aqueles irmãos ficassem ali, né, ou buscando justificação a partir de práticas, de regras, de lei, né, de jejuns. Veja o que ele diz no versículo 16 do capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, Paulo mostra, olha, a justificação não é com base nos muitos ensinos da lei mosaica, mas é tão somente por uma vida submissa à centralidade de Cristo. Então, ele mostra que a preeminência de Cristo, a centralidade de Cristo é absoluta. Veja aí o versículo 18, por exemplo, do capítulo 1, quando ele diz, ele, Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, todas as necessidades do cristão, seja em relação a questões soteriológicas de salvação, seja em relação a questões de necessidades devocionais, relacionais, todas as necessidades do cristão, elas são supridas por Cristo Jesus, quando nós, de fato, deixamos que ele seja o centro das nossas vidas. Nós, cristãos, não precisamos andar preocupados aí com mediadores angelicais ou com visões espirituais, como muitos vivem aí em busca de visões, em busca de revelações para saber o que fazer, como fazer. Cristo nos traz aí ou nos mostra um modelo perfeito para nós podermos viver nas nossas vidas, com ele sendo
centro, sendo o modelo através do qual nós podemos moldar nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, nossos sentimentos, nosso proceder. Então, Paulo vai mostrar isso, né, e nos mostra que Deus enviou, né, o seu Filho ao mundo para morrer por nós. E que todo aquele que confessa a Ele como Senhor e Salvador, esse é salvo. E Cristo passa a ser, de fato, né, aquele que conduz esse ajuntamento de todos os que neles creem. Então, em Cristo, nós estamos unidos em um relacionamento vivificador. Então, aí, quando a gente olha para tudo aquilo que Paulo combateu, escrevendo aos Colossenses, diante dessa multiplicidade de pensamentos que existia dentro daquela igreja, a gente percebe também algo que merece ser enfatizado, né? Será que nós temos alguma semelhança nos dias de hoje com aquela realidade? Pense aí um pouquinho, né? Essa multiplicidade de doutrinas, essa multiplicidade aí de linhas teológicas, essa multiplicidade de salvadores, de intercessores, né? Então, percebamos que realmente é algo bem atual. Esse ensino de Paulo aos Colossenses é algo que hoje, em nossos dias, merece ser muito enfatizado, porque nós vivemos uma realidade dentro da própria igreja de Cristo. Interessante isso, né? Assim como lá em Colossos, dentro da própria igreja de Cristo, a gente vê essa celeuma e essa multiplicidade de linhas doutrinárias, né? De costumes que muitas vezes contrariam a própria palavra. Cristo está sendo tirado do centro da igreja e é preciso que nós, todos nós, que somos seus discípulos, estejamos conscientes, alertas para isso, para que não sejamos enredados, para que não sejamos enganados. É preciso estarmos centrados aqui, ó, na palavra, que nos mostra justamente que Cristo deve ser o centro. Devemos fugir dessas filosofias, desses sistemas religiosos que por aí cada vez mais se difundem. Vemos dentro das igrejas cristãs, muitas vezes, né, ênfases no judaísmo. Existem igrejas que se dizem cristãs hoje, em nossos dias, que tem Arca da Aliança. O pessoal entra com a arca, tocando chofar, como se fosse o templo de Salomão, o templo lá de Jerusalém, na época em que existia. Onde isso está fundamentado no Novo Testamento? Era justamente isso que Paulo estava aqui combatendo, mas está presente hoje dentro da igreja. Aí existem aqueles que são mais ligados na questão do misticismo. Veja que coisa, dentro da igreja cristã existe hoje toda essa influência de misticismo, de pessoas que estão buscando aí, né, fazer meditação transcendental, de descobrir através da yoga, através da meditação oriental, né, encontrar a paz. Onde está isso na palavra? Qual o fundamento? Paulo estava combatendo essas coisas. Aí existe também em muitas igrejas todo esse legalismo que você tem que andar rigorosamente dentro daquelas regras, porque se você fugir um tantinho assim das regras, você perde a salvação, você é escanteado, você é isolado, você é considerado como um crente de segunda classe, porque você não anda dentro desse legalismo. Onde está isso na Bíblia? Então, a gente percebe que tudo aquilo que Paulo estava condenando é algo atual e que compromete a centralidade de Cristo no seio da sua igreja. Então, é necessário que vocês, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de São Bento do Una, vocês, jovens, estejam cônscios a respeito de tudo isso que Paulo está ensinando. Por isso que eu achei muito interessante vocês terem escolhido esse tema e essa epístola, esse texto, justamente para que isso fique bem enfatizado.
Quando nós buscamos aí a nossa perfeição espiritual, a nossa plenitude espiritual por meio de fórmulas, de disciplinas, de rituais, nós retrocedemos ao invés de avançar. Os cristãos, eles devem aí guardar-se de misturar a sua fé com costumes, com modismos, com filosofias. A nossa fé precisa estar centrada aqui. Lembre do que Paulo nos diz aos Romanos, olha, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então é necessário nós estarmos centrados na palavra, pregarmos a palavra, cantarmos a palavra, pregarmos a palavra, para que, de fato, a centralidade de Cristo permaneça em nossas vidas. Se você chegar lá no Google e você colocar lá absurdos gospel, você vai ter mais ou menos uma ideia de que a situação hoje talvez seja até pior dentro de muitas igrejas cristãs do que a situação aqui dos colossenses. Você vai se deparar com uma infinidade de práticas, modismos, filosofias que estão dentro da igreja comprometendo, né, a pureza do Evangelho de Cristo, do autêntico Evangelho de Cristo. Então, a mensagem aos colossenses, ela é desesperadoramente, né, necessária para a igreja contemporânea, para os nossos dias. Nós vivemos num tempo, né, de tolerância com o erro. As pessoas estão negociando com aquilo que é errado, né? Então toleram o erro e têm uma atitude de intolerância com a verdade. Muita gente dentro das próprias igrejas hoje estão preocupados com o que dá certo e não com o que é certo. E isso compromete a pureza e a qualidade do cristianismo vivido por muitos. Temos aí toda essa característica, né, de heresias que se aninham, né, confortavelmente dentro das igrejas. E os cristãos muitas vezes vão tolerando, né, aquela filosofia do paz e amor. Ninguém condena, né, erro de ninguém, não, pode deixar. E essas coisas vão, né, se infiltrando dentro da igreja, criando raízes e depois, quando brota, trazem prejuízos tremendos para a igreja e para a fé daqueles cristãos. Tenhamos cuidado com esse sincretismo religioso. É algo que nós precisamos ter cuidado. Então, quando falamos sobre a centralidade de Cristo, nesse aspecto doutrinário, nesse aspecto teológico, é necessário que nós estejamos conscientes de tudo isso. Porque, perante Deus, o mal continua sendo mal. O bem continua sendo bem. Perante Deus, isso nunca vai mudar. Mesmo que os homens mudem, mesmo que a lei dê respaldo para isso, mas perante Deus, o que é certo, o que é errado. O certo vai ser abençoado por Deus, receberá o seu louvor e o seu galardão, e o errado vai receber condenação e reprovação da parte de Deus. Como ele fala através do profeta Isaías, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ai dos que a luz fazem escuridade, da escuridade, né, fazem luz. Então, nós estamos vivendo nessa época de inversão de valores, mas é necessário que nós estejamos aí, né, firmes na defesa de Cristo como o centro da nossa fé, da nossa teologia, da nossa doutrina. E vocês, jovens, vocês têm um papel importantíssimo nesse aspecto, por zelarem, por preservarem esses valores. Não deixe que nada corrompa a sua fé, mesmo que todos à sua volta se corrompam, mas permaneça firme nessa verdade revelada da palavra, para que assim, sempre, né, você possa ter como fundamento
aquilo que a palavra de Deus ensina, de que Cristo é o centro. Atentemos também algo muito importante que Paulo destaca aqui na epístola aos Colossenses, quando ele fala sobre a centralidade de Cristo, que além dele falar, né, e destacar, ressaltar a centralidade de Cristo no que diz respeito aos aspectos doutrinários e aos aspectos teológicos, Paulo também vai mostrar a necessidade da centralidade de Cristo no aspecto devocional, ou seja, na nossa vida. Além dele refutar, né, os hereges que estavam promovendo toda essa celeuma doutrinária dentro da igreja, ele, a partir do capítulo 3, né, no capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai mostrar o mais poderoso antídoto contra os falsos ensinamentos, que é uma vida piedosa. Inclusive, ele chega a dizer, no finalzinho do capítulo 2, que todas essas práticas e todas essas filosofias, né, elas não têm poder para, de fato, mudar as nossas vidas, não têm poder nem mesmo contra a sensualidade. Aqueles que são legalistas, aqueles que vivem no misticismo, aqueles que vivem aí na prática do ascetismo, essas práticas não conseguem dar poder a ninguém para vencer, nem mesmo a questão da sensualidade. Mas aí Paulo vai mostrar que em Cristo, que através da união com Cristo, através da centralidade de Cristo em nossas vidas, então aí sim, a nossa vida vai ser transformada. É aquilo que Bruna cantou, né? Só de estar em tua companhia, né, a minha vida começa a mudar. Tua presença vai me transformar. Quando Cristo é o centro da minha vida, a minha vida vai ser transformada. Então, essa transformação começa justamente por aqui, ó, convicção. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos, de quem nós cremos, da vontade dele para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque as convicções determinam o nosso comportamento. Existe um livrinho maravilhoso que eu sempre recomendo na igreja, principalmente para você, jovem, né? Especialmente se você estiver na universidade, né? Estiver aí na sua fase estudantil, vale muito a pena você ler um livrinho de John Stott, que diz o seguinte, olha, crer é também pensar. Crer é também pensar. Esse livreto ele é maravilhoso por trabalhar justamente nas nossas vidas essa questão do conhecimento, da racionalidade da fé. Tem gente por aí que diz que fé é uma questão mística, né? Fé é uma questão sensorial, apenas de sentimento, de emoções. Não. A nossa fé ela precisa ser uma fé convicta naquilo que está aqui. As nossas convicções determinam o nosso comportamento. Quando nós vamos para a palavra e nós nos deparamos com a vontade do Senhor, então aí a nossa vida vai começando a ser moldada, a ser transformada. É o processo chamado de santificação. Aí você pode perguntar, mas o que é que doutrina, teologia tem a ver com isso? Tudo. Porque doutrinas erradas geram um modo de vida errado. Por exemplo, a palavra nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós temos essa convicção, nós vamos procurar agora, né, estar trabalhando o templo do Espírito Santo, preservando, cuidando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas para aqueles que acham que, não, esse negócio de templo lá é o templo de pedra, de tijolo, de madeira, né, que é santo, eu não tenho nada a ver. Então, ele só vai querer ser santo quando ele estiver entre as quatro paredes. Então, veja como doutrinas erradas geram um modo errado de vida. Do outro lado, doutrinas corretas conduzem a um modo
de vida correto. Então, Paulo nos mostra isso aqui, escrevendo aos cristãos ali da igreja de Colossos. E quando nós vamos para os 2 últimos capítulos dessa epístola, né, que é pequenininha, só tem 4 capítulos, então nós vemos Paulo aplicando, né, a preeminência e a centralidade de Cristo justamente agora à vida diária, ou seja, ao nosso cotidiano. Paulo vai mostrar que se Cristo, né, de fato, tem a centralidade em nossa vida, nós vamos glorificá-lo. Vamos glorificá-lo guardando a nossa pureza, desfrutando de comunhão com os outros irmãos, amando uns aos outros dentro do nosso lar, sendo fiéis no nosso trabalho, procurando testemunhar de Cristo da melhor maneira possível por onde nós estivermos ou caminharmos. Então, a doutrina que não conduz à responsabilidade em relação à vida cristã, ela não tem proveito algum para nós. É por isso que Paulo, né, ele trata nos 2 primeiros capítulos essa questão doutrinária e teológica da centralidade de Cristo, e nos outros 2 ele vai falar justamente sobre a aplicabilidade dessa centralidade doutrinária na nossa vida diária. Paulo, ele passa, né, a epístola nós vemos uma transição, depois você pode ler ela bem rapidinho, né, 4 capítulos, você pode ver, por exemplo, nessa transição que ele faz aqui do capítulo 2 para o capítulo 3. Ele passa da falsa religiosidade para as evidências de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira atitude de alguém que tem Cristo centralizado em sua vida. Então, por exemplo, atente aí para o capítulo 3, perceba aí que dos versículos 1 até o versículo 4, Paulo vai mostrar ou falar sobre a evidência da centralidade de Cristo nas nossas vidas, é manifesta quando nós desejamos as coisas do céu mais do que as da terra. Algo para nós pensarmos. Onde é que está a nossa prioridade? Nas coisas celestiais ou nas coisas terrenas? A cada dia nós vemos cristãos se afadigando, se matando por tudo aquilo que é terreno, como se fossem viver aqui eternamente. Mas tudo isso aqui é fugaz, é passageiro, é temporário. Muitos cristãos esquecem aquela palavra de Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, dentro do Sermão da Montanha, quando o Senhor fala sobre os 2 tesouros. E ele diz, olha, não acumuleis para vós outros tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, nem os ladrões escavam nem roubam. Por quê? Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Onde é que está a sua prioridade? Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vai estudar, que você não vai cuidar dos seus afazeres aqui. Mas tudo isso que você vai fazer vai ter Cristo como centro. A sua preocupação vai estar, será que eu, de fato, no meu trabalho, na minha escola, na minha família, eu estou vivendo como alguém que tem Cristo como centro? A vontade dele estará sendo realizada em minha vida? E aí Paulo prossegue, capítulo 3, falando ainda sobre a centralidade de Cristo na vida prática, na vida diária. Ele vai mostrar que nós evidenciamos essa centralidade quando nós mortificamos a nossa natureza terrena. Perceba aí dos versículos 5 até o versículo 9, quando Paulo vai mostrar que, pelo fato de nós estarmos unidos com Cristo, lá no comecinho, né, ele diz, olha, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
E aí, no 5, ele começa a mostrar justamente agora essa ação de nós buscarmos, cada dia mortificarmos a nossa natureza terrena. Por isso que ele diz, a partir do versículo 5, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, Paulo mostra que na nossa vida prática diária, a gente precisa estar cada dia mais lutando contra esse inimigo ferrenho que é a nossa carne, que é a nossa natureza humana, que não se converte. A carne, né? Aqui na igreja nós temos um irmão que ele sempre nas suas mensagens ele destaca isso, né? Vez por outra ele fala, irmãos, a carne não se converte. Há uma frase bem interessante de Lutero, que ele diz o seguinte, olha, eu achei que quando eu me convertesse, o velho homem iria morrer afogado. Mas foi aí que eu descobri que o miserável sabia nadar. E hoje eu tenho que matar ele todo dia. Então é todo dia, né, que nós precisamos estar empenhados nessa luta, porque todo dia a carne vai estar querendo realizar ou manifestar as suas obras em nossas vidas. Lembre lá de Gálatas 5, quando Paulo começa a falar sobre as obras da carne, e depois ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Então, a nossa carne, a nossa humanidade, a cada dia vai estar querendo manifestar isso aqui que Paulo diz que nós devemos matar, né? Olha, impureza, prostituição, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria, mentira, ira, indignação, maldade, maledicência. A nossa carne vai estar querendo manifestar, mas nós precisamos colocar Cristo no centro das nossas vidas para nós lutarmos contra essas coisas. É interessante a gente perceber que aqui Paulo vai falar sobre pecados morais, pecados sociais, pecados do temperamento, pecados da língua. Nós precisamos estar lutando contra isso, porque todos nós somos dia a dia confrontados com a nossa natureza que nos tende, né, e nos impulsiona para manifestar essas coisas. Mas quando Cristo é o centro, nós vamos travar uma luta. É como Paulo lá em Gálatas 5, versículo 16, né? Ele diz que há uma luta entre a carne e o espírito. A nossa natureza espiritual vai estar lutando contra a nossa natureza carnal. Quem é que vai vencer? Aquele que nós alimentarmos mais, aquele que nós dermos mais espaço. E aí, Paulo mostra ainda no capítulo 3 que nós evidenciamos a centralidade de Cristo em nossas vidas quando nós nos revestimos de Cristo. Perceba aí, versículos 10 e 11. Ele diz, olha, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aí o 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, ele mostra que nós precisamos nos despir, né, da velha natureza com suas obras, com as suas características e nos revestir da nova natureza com base aí no modelo de Cristo, que é justamente o processo de santificação, que vai exigir de nós realmente muita autodisciplina, vai exigir de nós muita coragem, vai exigir de nós muita renúncia para nós nos submetermos a Cristo, honrarmos a Ele com a nossa vida. A salvação, ela é de graça, ela foi conquistada e nos é dada pela graça de Cristo, mas a santificação, ela tem um preço, é o preço da renúncia, é o preço da mortificação. Há uma frase, né, destacada pelo
pastor Hernandes Dias Lopes, num dos seus sermões, que ele diz que o cristão ele deve andar com um atestado de óbito no bolso, né? Mostrando aqui que você morreu para o mundo, que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, é justamente nesse contraste aqui que Paulo mostra que nós estaremos evidenciando de forma prática nas nossas vidas a centralidade de Cristo. É um despojar-se e um revestir-se que precisa existir nas nossas vidas, matar a nossa natureza terrena e buscar as coisas do alto. Então, a santificação é um contínuo, né, uso das vestimentas espirituais providenciadas por Deus. Que vestimentas são essas? Veja, capítulo 3, versículo 12, Paulo vai falar que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de perdão, de amor. Então, essas características precisam aí irem sendo preenchidas ou preenchendo as nossas vidas. É aquilo que Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala sobre o fruto do Espírito, aquelas 9 características, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que precisam estar cada vez mais, né, preenchendo nossa mente, preenchendo nosso coração, preenchendo nossa boca, preenchendo nossa vida como um todo. E é interessante nós vermos que Paulo mostra que essa centralidade de Cristo em nossas vidas, ela vai ser manifestada não apenas na nossa individualidade. Ou seja, a fé em Cristo, a centralidade de Cristo muda-nos não apenas como indivíduos, mas muda também o meio onde nós estamos, a começar pela nossa família. Pelo que Paulo nos mostra aqui, nós podemos com certeza assegurar que quem não é um verdadeiro cristão no lar, dificilmente será em outra parte. Nós não teremos igrejas santas, nenhuma sociedade justa, se nós não tivermos lares bem estruturados. E aqui Paulo vai entrar também nessa área, vai falar sobre a questão das relações humanas na família e no trabalho. Tudo nesse capítulo 3. Então, olhando por esse aspecto, a gente percebe a grande, né, bênção que é esse texto para a realidade que nós vivemos hoje no mundo, em nosso país, né, sobre essa questão da realidade familiar. A família está em crise. A célula máter da sociedade está doente. Você quer uma prova disso? Veja a quantidade, né, de divórcios, o crescimento exacerbado do índice aí de divórcios, que chega aí já à casa dos 50%, e, pasmem, com esse mesmo percentual dentro das igrejas cristãs. É uma desestrutura total dos lares, conflitos nas relações, não somente entre cônjuges, mas entre pais e filhos, entre irmãos. É algo terrível. O quanto as nossas crianças hoje são abandonadas pelos pais. Nós vivemos uma sociedade hoje de crianças órfãs de pais vivos. É horrível isso. Mas quantas e quantas mães, né, abrem mão do privilégio de criarem seus filhos? É certo que algumas por necessidade, mas muitas delas relegam seus filhos a terceiros, né, aos depósitos de criança, que são muitas vezes os hotelzinhos. Chegam lá às 7 horas da manhã, largam o filho, vão buscar às 7 da noite. E esse filho cresce órfão de pai vivo, sem uma família que cuide, que ensine. Que futuro vai ter uma criança dessa? Aí você pergunta, o que é que isso tem a ver com a centralidade de Cristo? Tudo. Porque Paulo vai nos mostrar aqui como devem ser as relações familiares. O amor entre os cônjuges, o cuidado dos pais para com os filhos,
a honra e o respeito dos filhos para com os pais. E onde é que tudo isso é construído e ensinado? Dentro do lar, quando Cristo é o centro dessas vidas. Então, nós, queridos irmãos, amadas irmãs, percebemos, né, a partir daí, a crise que vive o nosso país, o mundo hoje como um todo, que começa justamente dentro da família. Então, a família, ela projeta a sua realidade para a sociedade. A sociedade é um espelho da família, tanto a sociedade quanto a igreja. Então, é necessário nós atentarmos para aquilo que Paulo nos mostra aqui nessa questão prática da centralidade de Cristo, não apenas no aspecto doutrinário teológico, mas principalmente no aspecto aí prático da vida diária, no aspecto devocional. Então, Paulo aqui lá nos versículos 18 e 19, ele mostra os princípios de Deus para o relacionamento conjugal, tanto da parte de esposas quanto da parte de esposos, os princípios de Deus para o relacionamento entre pais e filhos, os princípios de Deus para os relacionamentos profissionais. Veja como é rica a epístola aos Colossenses. Vale a pena depois você parar, você ler, vale a pena, vez por outra, você fazer um autoexame da sua fé a partir dessa epístola. Que tal? Pelo menos uma vez por mês, você marcar um dia lá no calendário, né? Hoje é dia de eu fazer o exame da fé. E você pega lá Colossenses 3 e vai dando uma passada e vai medindo aí a sua evolução nesses aspectos, fazendo um diagnóstico da sua fé. Vale a pena. Então, queridos, queridas, finalizando, uma coisa é certa. Nós, hoje, precisamos encarecidamente da mensagem aos Colossenses. Essa época de tolerância religiosa que nós vivemos, em que, como o pessoal diz, né, todas as religiões são igualmente boas, isso é terrível. Isso afeta profundamente a centralidade de Cristo. Outros tentam pegar o que há de melhor em alguns sistemas religiosos e fazerem uma mescla. Para muitos, lamentavelmente, às vezes até dentro de igrejas cristãs, Jesus Cristo é apenas um dentre vários mestres religiosos, né, com a mesma autoridade que outros. Então, isso compromete a preeminência, a centralidade, a primazia de Cristo dentro da sua igreja, na vida dos seus discípulos. Então, é terrível esse sincretismo e nós precisamos combater isso. Como? Vivendo essa centralidade, pregando essa centralidade. Não existe isso de querer harmonizar diversas linhas de pensamento, né, de criar esse clima ecumênico, né, para obter uma religião universal superior. Isso é heresia. Aqui nós temos tudo que é necessário para nós crermos, para nós vivermos, para nós pregarmos. Então, que esse seja o nosso livro de cabeceira, como nós batistas temos lá nos nossos princípios, que esse seja mais e mais a cada dia nossa regra de fé e prática. Tenhamos cuidado com esse misticismo, com esse legalismo, com essa influência das religiões orientais no nosso meio, com tantas filosofias humanas, o tanto que o humanismo, o existencialismo interferem hoje dentro da igreja cristã. Em muitas igrejas, o homem está ocupando o centro, né? Tirando Deus do centro e colocando o homem à vontade do homem. Então, nós precisamos cada vez mais, né, mostrar a centralidade de Cristo em nossas vidas, tanto a partir da nossa convicção doutrinária e teológica, como a partir do nosso viver santo e amoroso, expressando isso nos nossos relacionamentos, em casa, a começar de casa e se estendendo a todos os círculos relacionais que nós estamos aí vivendo no nosso dia a dia. Aquilo que Paulo ensina para as esposas a respeito de submissão aos maridos, aquilo que Paulo ensina aos esposos a respeito do amor
para com as suas esposas e jamais as maltratarem. Aquilo que Paulo ensina aos filhos a respeito de obedecer aos pais, aquilo que Paulo ensina aos pais a respeito de não irritarem os seus filhos, aquilo que Paulo ensina aos servos, aos empregados, sobre como servir aos seus patrões da mesma forma que servem ao Senhor. Aquilo que Paulo ensina aos senhores, aos empregados, aos patrões, sobre tratar os empregados como eles próprios seriam tratados pelo Senhor Celestial, é algo que nós precisamos cada vez mais buscar tornar prático em nossas vidas. E você depois pode conferir. Paulo vai encerrar essa epístola justamente falando sobre oração. E a partir do capítulo 4, versículo 2, ele vai mostrar isso, que aqueles irmãos colossenses, né, deveriam colocar Cristo como centro de suas vidas e deveriam aí ter como base desse relacionamento com Cristo a oração. Eles deveriam orar por eles mesmos, eles deveriam orar por Paulo, eles deveriam aí ter essa atitude de vigilância, de gratidão e de frutificar. Está lá, capítulo 4, versículos 2 a 6. Então, aqui só nos resta uma pergunta, né? Cristo é o centro da sua vida? Cristo tem ocupado a primazia do seu viver? É algo que nós precisamos nos perguntar, é algo que nós precisamos responder, e caso a resposta seja negativa, nós precisamos aí estar buscando, né, mudar nas nossas vidas essa realidade. Então, que Deus tenha misericórdia de nós naquilo que nós precisamos de transformação e que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e nos ajudem aí a cada dia mais termos Cristo como o centro do nosso viver. Amém? Jamile, Gabriel, Pastor Montes, Bruna. Amém. Amém, querido. Bela palavra, abençoadora, viu? Deus te abençoe, querido. Muito boa palavra. Amém, pastor, Deus abençoe. Nesse momento, a irmã Bruna está com a oportunidade, mais uma vez, de louvar. Amém. Então, assim como nós escutamos agora, né, na mensagem do pastor, que nós possamos aceitar Jesus como o centro das nossas vidas. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti, és minha vida.
és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, 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 seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor, seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. Amém. Que nós possamos fazer dessa canção a nossa oração e o nosso estilo de vida, né? Com Jesus no nosso centro. Amém. Amém. É isso, irmãos. Glória a Deus, né, por esse momento que nós tivemos. A gente só tem muito a agradecer pela vida de Bruna, pela vida do pastor Urbano, pelo pastor Mônison, que está aqui com a gente, nos apoiando, né? Então, é muito gratificante esses momentos que nós temos, né, de aprendizagem, de rever a nossa vida, né, fazer essa análise, né, da nossa fé, igual o pastor falou. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, né? Tenham gostado assim como eu gostei desse momento. Foi muito bom. Pastor Urbano, Deus abençoe. Bruna, Deus abençoe vocês. Vocês são bênção do Senhor. E, pessoal, eu venho aqui também só para dar os últimos avisos aí, né, das nossas próximas programações nesse mês da juventude. Né? Amanhã a gente vai ter o culto de louvor, né, com o irmão Gabriel, pastor Gabriel, com o irmão Gabriel, né? Aí depois disso nós vamos ter programação no sábado, dia 8, né, com o Fernando. Dia 15 vamos estar junto com o Ministério de Casais. Dia 22 nós vamos ter outro estudo que vai ser o Compartilhando. E no último sábado do mês, dia 29, estaremos no Adonai. Então, nós estamos muito felizes, né, por esse mês, por estar podendo fazer essas programações. Espero que os irmãos também estejam gostando de cada uma delas. Peço que continue orando pela gente, pela juventude, por cada pessoa que vai estar à frente. E é isso, né? Vamos orar para finalizar. E depois disso, o Gabriel vai cantar, vai estar louvando, e vocês vão estar louvando com a gente. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu. Quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aqui à frente. Senhor, eu quero te pedir também, meu Pai, por cada pessoa que escutou, meu Pai, esse sermão, cada pessoa que escutou esses louvores. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor tenha tocado a ele, Senhor Jesus, assim como tocou o meu coração. E eu te agradeço, meu Pai, porque são momentos como estes, meu Deus, que nós percebemos a tua grandeza, percebemos o quanto o Senhor deve estar no centro das nossas vidas. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja com cada um de nós, meu Pai, no decorrer desse mês, Senhor Jesus, da juventude, e que o Senhor esteja nos ajudando a mortificar, né, a nossa carne,
a cada dia, que a gente possa, Senhor, alimentar ainda mais a nossa vida espiritual, para que assim, Senhor Jesus, a gente venha te agradar e fazer como o Senhor fazia, né? Então, obrigada por tudo, obrigada pelo Senhor estar perto de nós. E é isso que eu te agradeço, é por isso que eu te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, Gabriel, pode louvar e assim a gente finaliza. Amém. Vamos louvar. Como pedir coroas ao rei que da sua glória se despir? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras ao Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz, é seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado de ser por ser. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. E entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar e a verdade retornar, alguns conceitos repensar. Não se preocupe em ajuntar riquezas, ele não se afasta. Nenhuma beleza pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. Quando eu digo que quero imitar e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás.
E eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que lhe falar, eu preciso viver, Jesus. Viver, Jesus. Mais do que lhe falar, eu preciso. E a simplicidade ele trazia no olhar. E tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai. E o que fugia disso ele deixava para trás. E eu preciso ser como ele, deixar tudo por ele. Mais do que lhe falar, eu preciso viver, Jesus. Viver, Jesus. Mais do que lhe falar, eu preciso Amém. Deus abençoe. Eu quero só passar a palavra para os pastores, para a Bruna, se quiser só fazer uma palavra de despedida, né? Se o pastor quiser falar alguma coisa também e já encerra com a bênção, pode ser assim? Ok. Então, se quiser falar, pode falar que encerra com a bênção. Urbano? Ok. Bruna? Bruna? Tá desligado. Tá desligado. Agora todo mundo me escuta? Agora. Sim. Eu só tenho a agradecer, né, o convite que o pastor Urbano transmitiu de vocês para mim, né, para que o privilégio de estar aqui adorando juntos com vocês nesse congresso. E pedir que o Senhor continue abençoando esse ministério de vocês, todos os jovens e toda essa igreja. Amém. Eu faço minhas palavras de Bruna, né? E também agradeço a ela por ter atendido o nosso convite. Ela que tem uma agenda bem corrida na semana de trabalho e a gente ainda tem toda a atividade da igreja, né? Bruna sempre canta conosco, atua conosco aí, dá um suporte na preparação e na realização dos nossos cultos na parte musical, inclusive no canal da igreja, né? Da Comunidade Batista da Graça lá no YouTube. Tem vários vídeos de Bruna também louvando ao Senhor. Então, eu agradeço e louvo ao Senhor pela vida dela, né? E por ela ter atendido o nosso convite. E agradeço, justamente, como eu disse antes, né, pelo carinho e pela confiança de nos permitir estar aqui com vocês ministrando a palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande e agradeço aí pela confiança do pastor Monson, né, em permitir, né, desfrutar do seu púlpito virtual, né? É uma coisa que a gente não compartilha com todo mundo, né? Só com quem a gente confia. Então, eu me sinto aí lisonjeado por essa confiança aí do pastor Monson me permitir partilhar um pouquinho do seu púlpito junto com vocês, jovens. E a minha palavra é justamente essa, né? Como João escreve aos jovens, né? Eu também me dirijo a vocês, vocês que são fortes, né? Porque a palavra de Deus está convosco, né? A palavra de Deus nos nossos corações os fazem fortes para resistirem às investidas do maligno, para resistirem aos apelos da carne, para resistirem a todo mal que contra vocês. Então, mais e mais cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e busquem a cada dia estarem fundamentados doutrinariamente, teologicamente e devocionalmente aqui. Não abram mão do seu compromisso devocional diário. Um discípulo de Cristo, ele precisa ser movido por BO. Sempre costumo usar essa expressão aqui na igreja, né? BO, Bíblia e oração. Então, não abandone o seu BO por nada. Por mais que a sua agenda esteja congestionada, mas rasgue ela
abra o espaço e coloque o BO no meio, e com certeza a sua vida sempre estará sendo fortalecida pelo Senhor, o Espírito sempre estará dirigindo as vossas vidas. Que o Senhor continue os abençoando e os usando, né? Deus a todos abençoe. Pastor Montes. Estamos aí, querido. Eu quero agradecer a Deus por esse momento tão abençoador, né, que passamos aqui. Agradecer a você, Urbano, pela sua disponibilidade. Obrigado, meu querido colega, né, por tudo. E estou lhe devendo uma galinha, viu? Guisada, tá? A gente vai marcar um dia para você vir aqui em São Bento do Una e vai ficar conosco, conhecer aqui a turma e na nossa casa, passar o dia para comer um queijinho lá em casa com um cafezinho, viu? Promessa é dívida, eu vou cobrar depois, viu? É nossa dívida, mas Deus te abençoe, querido, teu ministério, que tem sido uma bênção aí em Caruaru, viu? Com a família, tá certo? E estamos também à sua disposição para qualquer coisa, se o amado precisar, nossa igreja está à sua disposição também, tá certo? Agradecer também, Bruna, né? Bruna, parabéns, Deus te abençoe, você é uma benção, viu? No louvor, viu? Deus te abençoe, querido, né? E também agradecer ao nosso jovem, amanhã, e também quero já recomendar a nossa igreja, amanhã de manhã, temos a nossa escola bíblica dominical, pela parte da manhã, já com o nosso link, e à noite, às 18 horas, se Deus assim permitir, estaremos encerrando esse belo congresso para a honra e para a glória do nosso Deus, né? E à noite temos a programação encerrando, e nosso irmão Gabriel está com a mensagem da noite, não é isso? É isso, Gabriel? Muito bem, tá? Pastor Gabriel. Então, a todos, uma boa noite, Deus abençoe ricamente nossas vidas, tá certo? Vamos orar agora com a bênção araônica e a bênção apostólica. Queremos agradecer a todos também que participaram no YouTube, né, nas redes sociais dessa programação. Deus abençoe a cada um de vocês, a sua família, né? E amanhã possa estar participando, não somente da nossa igreja, mas também a igreja do Pastor Urbano, a comunidade Batista da Graça, ali em Caruaru. Então, que hora é, pastor? Amanhã o culto? Pela manhã é 10 horas na nossa escola bíblica dominical e à noite às 19 horas. Isso, muito bem. Então, que possamos acessar. O nosso culto à noite é 18, então quando a gente encerrar, ainda pode ainda assistir a programação da sua igreja, seu pastor, com certeza, né? Amém, será uma alegria. Vai dar tempo. Então, eu tenho dito que vai ser uma bênção feita tapioca, dobrada, certo? Amém. Vamos orar com a bênção única e a bênção apostólica. Comigo? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. O amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.